Tarde, boa noite. A hora que vocês tiverem acesso a esse vídeo, meus alunos dos nonos ano da Escola São Judas Tadeu, certo? Essa aula que a gente vai conversar é a primeira aula das atividades, dos 10 dias de atividades que vocês receberam na escola, tá certo? É a aula o livro, tá? Página 9, tá certo? Que a gente vai conhecer um gênero textual bem interessante. A gente vai conhecer o gênero textual chamado conto, tá certo? Que, como o livro diz bem aqui, é um gênero textual de uma narrativa ficcional, é uma narração, é uma narrativa, tá certo? De ficção, claro, e curta, certo? Claro, gente, curta não é duas laudas, não é duas folhas, né? Ou não são duas folhas. Curta em relação a um romance, por exemplo. É bem mais curto, tá? Por quê? Porque o conto ele tem suas características como todo gênero textual, tá? Ele é de ficção, ele tem poucos personagens, as personagens do conto não são tão abordadas fisicamente, psicologicamente, os espaços geográficos do conto também não tem essa abordagem descritiva, certo? Que tem no romance. Por isso que ele é menor, por isso que ele é mais condensado e por isso que muitas vezes ele é mais interessante de ler, porque ele tem um final rápido, ele é objetivo, tá? E essa modalidade, ela é tão usada, ela é tão bem feita, principalmente aqui no nosso país. Grandes autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, tá? São excelentes contistas, têm contos maravilhosos, certo? E aí, dentro desse gênero textual, conto, tem alguns subgêneros. Aliás, não diria nem que é subgênero. O livro chama aqui, vai estudar o conto psicológico, conto social, certo? Descobrirá ainda que, na medida de uma narrativa, pode ser também uma ferramenta de denúncia. Boa leitura. Então, assim, existem dois subtítulos ou dois subtipos de conto. Pronto, achei a palavra. Tá? São os contos psicológicos, tá certo? Ou o conto psicológico e o conto social, que é o que está aqui no nosso livro, que é o que está aqui nesse primeiro exercício que eu propus para que nós fizéssemos, tá? E é um exercício muito de papo, muito de conversa, coisa que a gente não está tendo, né? Infelizmente, por conta desse vírus que nos assola a cada dia e que não passou. Espero que estejamos conscientes disso. E não podemos estar ao vivo, mas vamos tentar ter essa conversa, vamos tentar ter esse diálogo a respeito desses dois tipos de conto. E, por favor, qualquer dúvida, qualquer problema, me procurem no WhatsApp, tá certo? Tirem suas dúvidas, por favor, tá certo? Então, o que é um conto psicológico e o que é um conto social? O conto psicológico já está discriminando, já está dizendo tudo, tá? O conto psicológico, ele se concentra, o enredo dele, a matéria-prima dele, são os sentimentos pessoais. De que forma as pessoas agem, principalmente com as outras pessoas, como que as pessoas se sentem, quais são os problemas que essas pessoas têm, por que desses problemas pessoais. Por isso que é um conto psicológico. É voltado mais para o eu, mais para a pessoa. O conto social ele é um pouco diferente. Porque o conto social ele é voltado por um grupo, ou para um grupo. O que significa isso? O conto social também é uma forma de protesto. Então você vai procurar, por meio do seu conto, denunciar algo que está acontecendo, pedir ajuda para algo que está acontecendo, mas não para você, mas para uma comunidade, para um grupo, tá? Não sei se eu consegui ser claro, mas enfim, conto psicológico voltado para a pessoa, voltado para o eu, voltado para os sentimentos humanos, e conto social voltado para o holístico, voltado para o grupo, voltado para a causa social, sim, para o protesto, tá?
Aí aqui ele tem algumas questões, por exemplo, primeiras ideias. Ele diz aqui na primeira questão da página 9, tá? Em sua opinião, qual é a diferença entre o conto psicológico e o conto social? Gente, na opinião de vocês, é na minha, certo? Mas procurem distinguir dessas duas maneiras. O conto social é um conto de protesto, é uma história de protesto, é uma história que o tema central dessa história são problemas sociais, por isso que é um conto social, tá? E o conto psicológico se refere ao eu, se refere à pessoa, se refere aos sentimentos, tá? Segunda questão. Você já sentiu o tempo passar de modo diferente, mais rápido ou mais lento, ao viver uma experiência prazerosa ou ruim? Eu queria que isso nunca acabasse. Poxa, por que isso não acaba logo? Que tristeza. Experiências pessoais. Você já viveu? A pergunta, tá? Comente com seus colegas. Infelizmente, nós não vamos ter essa oportunidade, né? Porque nós estamos distantes. Mas, enfim, pense nisso, tá? Você acredita que o conto social, questão 3, lida mais com as emoções das pessoas, ou a realidade do mundo? E aí, o que eu acabei de falar? O conto social, ele se preocupa mais com a realidade, as emoções das pessoas, desculpa. O conto social se preocupa mais com as emoções das pessoas ou com a realidade do mundo? Facinha essa resposta, né? Quarta questão. As orações que formam um período composto podem ser articuladas por coordenação ou por subordinação. Como você definiria essas relações? Ora, relação coordenada é uma relação independente, a gente vai ver lá na frente, tá? A gente inclusive vai relembrar, tá lá no roteiro de tarefas que vocês receberam, tem orações coordenadas, e a gente vai relembrar isso aí com calma, tá? Mas as orações coordenadas, elas são de certa forma independentes, elas são sintaticamente independentes, semanticamente nem sempre, a gente vai ver isso depois com calma, tá? E as orações subordinadas são dependentes umas das outras, quer dizer, só existe uma para completar a outra. Orações subordinadas, uma completa a outra. Orações coordenadas, elas são independentes, tá certo? Elas estão juntas ali por questão de ocasião. Independentes sintaticamente falando, não semanticamente falando. Eu vou explicar isso para vocês. Como é difícil essas aulas distantes, tá certo, gente? Mas eu vou fazer o máximo para que quando a gente chegar nesse ponto que está no nosso roteiro, eu me esforçar e tentar explicar da melhor forma para vocês como acontece isso, tá? Mas a resposta é bem essa. Como você definiria essas relações? As orações coordenadas, não existe dependência, e nas orações subordinadas existe dependência. A quinta questão. De que forma a pronúncia das palavras pode nos introduzir a cometer desvios na ortografia e na acentuação em relação à norma padrão? Um assunto lá do 8º ano e um assunto que sempre está presente. É bom sempre a gente conversar sobre isso, né? A fala é livre. A fala é adaptável. Você fala de acordo com a situação, de acordo com quem você esteja falando, de acordo com o lugar que você esteja, de acordo com a intenção que você tenha. A fala depende de tudo isso. Fala. A escrita não depende de nada disso. A escrita é única, é ortográfica, é acentuada. Então, muitas vezes, a gente, por pronunciar uma palavra de uma forma, na hora de escrever, acaba escrevendo essa palavra da forma que nós pronunciamos. Cuidado com isso, tá? Também é assunto que a gente vai discutir com calma, debater com calma. Bom? Essas são as 5 primeiras indagações. Aí depois você vai ter um texto imagético. Gente, texto imagético é um barato. Quer dizer, não é um texto verbalizado. Você não vai encontrar palavras aqui. Você vai encontrar imagem.
tá? E tá aqui essa imagem na página 10 e na página 11 que você vai observar e você vai ver essas 3 perguntinhas que tem a respeito dela. Observe a fotografia e descreva a cena registrada. Gente, o que que você pode notar aqui, tá certo? O que você pode observar nessa cena? Isso vem de vocês, isso é muito de vocês, tá? O professor não tem que se meter muito nisso, não. Tem só que ver que tem coerência ou não. Questão 2. Que sentimentos a imagem desperta em você, tá certo? Sentimento de tristeza, sentimento de alegria, sentimento de espanto. Que tipo de sentimento? Tá? Isso desperta em você. E a terceira questão, claro, observando a cena registrada, você consegue imaginar um conto psicológico ou um conto social? Observando essa cena aqui, a gente vê muito mais um conto psicológico ou um conto social. Algo voltado para o eu ou algo voltado para a humanidade? Para o todo. E claro, justifique sua resposta. Tá bom? Então, queridos alunos, essa é a nossa primeira aula do roteiro de estudo, tá certo? É uma aulazinha bem simples, tá bom? Preparar vocês para as próximas aulas que são um pouco mais complicadas, certo? Estudo de texto, estudo gramatical, coisas que nós temos que compreender e que entender, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado, tá certo? Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp, tá bom? E um abraço, estudem, tá certo? Até logo!